Hoje só o capítulo 12, e aí a semana que vem a gente conclui o livro de Neemias. Hoje, vamos ler então o capítulo 12, tem 47 versículos. A primeira parte a gente vai ver o nome dos sacerdotes que vieram para Jerusalém. Diz assim: são estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Uquias, Gedaías. Estes foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binu e Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, estes e seus irmãos dirigiram os louvores. Babecuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasebe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdra, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Ginitom, Mesulão, de Abias, Icre, de Miniamim e de Moadias, Piltai. De Esdras, já li essa parte, né? Só que o meu computador, ele está um pouquinho devagar, não quer passar a página. De Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salais, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas Asabias, Serebias e de Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Coro contra coro. Matanias, Babecuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Aí nessa segunda parte é sobre a dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Bem, a princípio, o que a gente vê? Esse é mais um capítulo de Neemias que tem uma listagem enorme de nomes, né? Nós vimos nos capítulos anteriores também, alguns onde tinham muitos nomes, mas enfim, né? A gente vai falar, é um capítulo com tanto nome, tem algum propósito, né? Mas tudo tem um propósito na Bíblia. Então, aqui a gente vê uma relação de nomes de sacerdotes e de levitas. Por que era importante? A gente vê que na Bíblia a genealogia ela tinha muita importância, porque nós sabemos que da tribo de Judá veio o Messias, e da tribo de Levi, então, eram aqueles que prestavam serviço no templo, que foram separados por Deus. Então, aqui a gente vê nessa lista de nomes, falando todos eles dessa relação. Então, era importante, Deus tinha determinado que da tribo de Levi seriam aqueles que prestariam serviço no templo. Então, por isso que a gente vê uma série de nomes, era importante, porque
ali mostrava que estava sendo aquilo que o Senhor tinha falado, estava sendo cumprido. E a gente vê também, né, quando a gente vê mais para frente, no livro de Mateus, no livro de Lucas, quando fala da genealogia de Jesus, então nós vemos ali citando os nomes, né, para ficar provado que o Messias veio da tribo de Judá, né, que, vamos falar, filho de Davi, né, veio da descendência de Davi, e, enfim, o Senhor tem os seus propósitos, né, tem o que ele falou que era para ser feito. Então, nesse capítulo 12, a gente também vê toda essa listagem de nomes, e ali estavam apresentando o nome de quem? Dos levitas e dos sacerdotes, e começa a falar dessa listagem toda que nós lemos, desde aqueles que vieram na época de Zorobabel, e até aqueles que estavam ali no período já de Neemias, né, o governador, e de Esdras, que é o sacerdote e escriba. Então, do versículo 21 até do versículo 1 até o versículo 26, então nós vemos toda essa listagem, né, apresentando esses sacerdotes. Então, desde quando Zorobabel veio, né, com aquele povo lá que estavam ali voltando do exílio babilônico. Aí do versículo 27 em diante, que é isso que a gente vai ver também, até o final, até o versículo 47, a gente vai ver aqui o que é a dedicação dos muros, né? A consagração. Então, a gente vai ver que teve ali louvores, uma série de coisas. E então nós vemos que depois que teve a restauração dos muros ali de Jerusalém, e que depois veio a restauração, né, da adoração, do compromisso com a aliança de Deus, da renovação, né, daquele compromisso com o Senhor. Houve uma espécie de um renovo espiritual ali aquele povo, né? E nós vimos depois sendo estabelecidos os moradores ali de Jerusalém e dos arredores. E aqui fala, então, dos levitas e dos sacerdotes, né? Porque o papel dos levitas, né, o que a gente pode dizer? Como o próprio nome diz, os levitas, eles eram da tribo, descendentes da tribo de Levi. Então, da tribo de Levi, daí que veio o nome levita. Então, sabemos que também Arão, né, que era sacerdote, aqui a gente vê a lista dos sacerdotes e dos levitas, e que eles serviam no templo, eles tinham sido separados para o serviço do templo, porque tinha adoração, tinha sacrifício, tinha uma série de coisas, né, que precisava fazer, tinha os porteiros, os cantores, tinha os administradores, então todo o serviço, o templo requeria muitos serviços, e aí Arão, né, que ele foi escolhido ali como sacerdote por Deus, né, ele era irmão de Moisés, ambos, né, Arão e Moisés, são da tribo de Levi. E Arão era o sumo sacerdote, então os sacerdotes, eles vinham dessa linhagem de Arão, que era da tribo de Levi. E os demais, né, os demais levitas, que também vinham da tribo de Levi, então eles ficavam fazendo os outros serviços ali do templo, como os cantores, né, adorando e fazendo os demais preparativos ali do templo. Ou seja, é dito, né, que por que Deus separou então a tribo de Levi? Fala assim que teve um momento que o povo das tribos, né, eles também caíram na idolatria, mas que a tribo de Levi ficou firme, ficou fiel com Deus. Então Deus separou essa tribo, né, que nós sabemos que Israel tem 12 tribos, né? Descendentes de quem? Dos 12 filhos de Jacó. Então, Judá, de onde veio o Messias, Levi, de onde tem os levitas, né, os sacerdotes, e, e as demais tribos, mais especificamente da tribo de Levi. Então, como se manteve fiel ali ao Senhor, foi escolhida por Deus para exercer o trabalho ali no templo. E a gente vê que eles não tiveram porção de terra como as demais tribos. E o Senhor fala, né, que a herança deles, a porção deles era o Senhor, né? Olha a melhor porção.
Daí, como eles não tinham isso, então o sustento deles, o povo tinha que contribuir para o sustento desses levitas, desses que prestavam serviço no templo. E os levitas separavam uma parte daquilo que vinha para eles, né, dos dízimos, para os sacerdotes. Então tinha tudo estruturado. Se a gente lê lá nos livros, né, que eu não coloquei aqui, mas se a gente lê Números no capítulo 8, no versículo 9, diz assim: fará chegar os levitas perante toda a congregação e ajuntará toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Então, os levitas porão a mão sobre a cabeça dos novilhos, e assim por diante. Então, a gente vê aqui os levitas sendo consagrados, né, para esses serviços no templo. É muito comum, hoje em dia, dizerem, né, aqueles que louvam, né, que adoram, quer dizer, todos adoram, mas aqueles que cantam, né, na igreja, serem chamados de levitas. Mas aí tem a pergunta, né? Será que realmente são levitas? Levitas são aqueles que faziam todo tipo de serviço no templo, além da adoração, né? Mas eles vinham da tribo de Levi. Hoje não tem essa separação, porque depois que veio, com a vinda de Jesus no Novo Testamento, então não é necessário ser da tribo, mesmo porque não tem o templo, né? Para isso. Então, as pessoas, né? Então o Senhor separa uns para cada um tem a sua atividade, né? Na casa do Senhor. Então não, não diríamos que são levitas, né? Mas muitos chamam de levitas e se entende que são aqueles que são músicos, né? Enfim, aí falando ainda um pouco, né? Sobre esse trabalho no templo, sobre essa adoração, aqui nós vemos então que do versículo 27 em diante, começa que a dedicação, então, dos muros. Aí diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas, ou seja, era um momento muito alegre, né? Então, de comemorar, de consagrar, de dedicar os muros de Jerusalém. Os muros estavam já erguidos, né? Já tinham sido reconstruídos, e agora com alegria, então, estavam fazendo essa dedicação. Daí, chamaram, então, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, então, dos arredores, né? Os que não estavam lá em Jerusalém, foram todos chamados a participar, né, a contribuir assim com alegria, né, dedicar com alegria, com louvor, com canto, com símbolos, alaúdes, harpas, ou seja, com instrumentos, com cânticos, com louvores. Então era era um momento de muita alegria. Então chamaram os levitas daqueles lugares, né, de outros lugares também, para virem ali. E eles se ajuntaram, então, ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Ou seja, então, dos arredores de Jerusalém vieram também esses filhos, né, de cantores, porque imagina, a alegria era imensa, imagina aquela multidão toda louvando, né, ao Senhor, como também de Bet-Gilgal, dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, um momento de purificação, era um momento de alegria, de agradecer a Deus e tudo mais. Então, eles se purificaram, né? E também purificaram o povo, as portas, o muro. Ou seja, eles estavam ali realmente se consagrando, né, ao Senhor, comemorando tudo aquilo, celebrando essa dedicação.
com muitos cânticos, com ações de graça, e vieram também pessoas dos arredores, os levitas, né, como a gente já viu. Aí no versículo 30, a gente vê, então, que eles, os sacerdotes e os levitas, eles se purificaram, e em seguida também eles purificaram o povo, as portas e o muro. Então, ou seja, Neemias, ele convidou também os levitas que moravam nos arredores para participarem com eles dessa celebração em Jerusalém. E contou, então, ali com muita alegria, com muito louvor, com muita ação de graça, e com muitos instrumentos musicais, que a gente viu aqui, tudo relacionado, né? E tudo isso estava demonstrando o que era, publicamente, uma gratidão a Deus, que a gente sabe que a gente viu, né, que a restauração dos muros ali o povo enfrentou muitos obstáculos. O líder, ali, Neemias, eles tentaram de todas as formas fazer com que desistissem, mas depois disso, erguido, depois de tantos obstáculos, né, e ver isso, essa obra concluída, né, num tempo recorde de 52 dias, então, ali, era um momento ali no templo, aqueles que serviam ali no templo, os sacerdotes, os levitas e tudo mais, e todo o povo participar, então, dessa dedicação dos muros. E era um momento de muita alegria. Então, diz assim: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas do muro. Está voltando, né? Após eles, ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E de seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi. Homens de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por onde a casa de Davi, por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. Então, que falou, né, da porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas. O segundo coro, então, esse era o primeiro coro, ia numa direção. E o segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim, ó, outra porta, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Amim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maaséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Olha quanta alegria, né? Então imagina aquela multidão, né? Uns indo numa direção, outros na outra direção, e todos ali louvando, adorando, tocando instrumentos. Então era muita alegria mesmo. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Então imagina assim aquele louvor, aquela adoração se espalhando, né? Até de longe ouvindo, né, esse júbilo. E aí na última parte, na parte 3, diz que a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Ainda no mesmo dia se numeraram homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Lembra, então, que nós estávamos falando? Tem aqui umas passagens do livro de Números, em Levítico, em Êxodo, enfim, no Antigo Testamento fala, né? Então, tinham porções designadas pela lei
que era para os sacerdotes e para os levitas. Então é aquilo, eles não tinham, eles não, como os outros, eles não herdaram terras, mas eles estavam ali responsáveis pelo serviço do templo, né, dia e noite. Então o Senhor os designou para isso, mas também o povo tinha ali que mandar, sustentar, oferecer ofertas, primícias, dízimos. E aí que era dividido ali então para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Então era algo muito importante isso, né? Esse serviço que eles faziam. E, e ali vem falando toda aquela descendência, aquela genealogia, para ficar claro, né? Para mostrar, eles estavam seguindo aquilo que Deus tinha determinado. Aquela tribo, aqueles descendentes vinham da tribo de Levi, que era a que Deus tinha separado, né? E, e como se diz, o Messias vinha da tribo de Judá, então tinha toda aquela genealogia para ficar demonstrado que realmente ele veio da tribo de Judá, como estava dito na palavra do Senhor, a palavra do Senhor se cumprindo. E executavam o serviço de seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, de Davi e Asaf, havia chefes. Peraí que o meu computador. Por já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, que era esse momento atual, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Então, da tribo de Levi vieram sacerdotes, então Arão foi separado ali por Deus, ele era da tribo de Levi, e foi separado para ser sacerdote. Então, os filhos de Arão, a descendência de Arão, eram sacerdotes. E os demais levitas, né, eles eram destinados também para o serviço ali do templo. Então, eles recebiam essa porção de cada dia. Então, eles eram, digamos, sustentados ali pelo que o povo, né, que contribuía. Enfim, todo Israel nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias dava aos cantores e aos porteiros. Então, a gente sabe, né, que os levitas, eles não, a função deles não era só, digamos, cantar, mas tinham funções de administrar, funções de porteiros e de outras coisas mais, né, que tinham sido designados ali. Então, aqui ficou muito claro, né, com essa genealogia, essas descendências sendo descritas aqui. Claro que eles vinham da tribo de Levi. Então, nesse capítulo 12, o que nós vimos foi isso. Então, uma listagem de nomes, mas que tudo tem, no final das contas, um propósito. Você vai falar, por que um livro? Por que eu vou ler isso aqui com tanto nome? A mesma coisa, acho que é o livro de crônicas, se eu não me engano, tem uma série de nomes. Aí você fala, para que tanto nome? Mas a gente vai vendo uma explicação depois, um propósito daquilo, para mostrar de onde, né, que veio o Messias que viria, para mostrar que ali também estavam sendo obedecidos aquilo que o Senhor tinha falado, né, que era para seguir, que era da tribo de Levi, então, que tinha sido separada para fazer o serviço do templo. Algo muito importante. E aqui a alegria era tanta nessa dedicação dos muros que foram chamados ali as pessoas ali, os levitas, os cantores dos arredores também para participar. E aquilo foi numa organização, né? Foi feito uns iam para de um lado, outros vinham na outra direção e tudo com alegria, com instrumento. Então, que tudo era ouvido até aos arredores ali da cidade. Então é isso, né?
Hoje, nesse capítulo, nós vemos isso, tem algumas passagens que eu separei aqui, mas os irmãos sabem, né, quando Deus separou, deixa eu ver aqui se está em Êxodo capítulo 28, Êxodo capítulo 28, versículo 1, a gente vê o quê? Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Então, só confirmando, Êxodo capítulo 28, versículo 1 diz assim: Faze também vir para junto de ti, Arão teu irmão, e seus filhos com ele, dentre eles os filhos de Israel, para me dedicarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então, aqui, em Êxodo 28, 1, Deus determinando, né, que Arão e os filhos dele seriam separados para sacerdotes. E aí, em Levítico, no capítulo 1, versículo 10, Levítico, capítulo 1, se os irmãos estiverem com a Bíblia, quiserem localizar, Levítico 1, versículos 10, diz assim: E se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito, e imolará ao lado do altar para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Então, você vê que os filhos de Arão, os sacerdotes, iam aspergir o sangue ali ao redor. Eles tinham esse trabalho ali do templo também. E, por fim, vamos ler lá em Números, no capítulo 18, versículos 23 e 24, diz assim: Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Também falará aos levitas e lhes dirá: quando os receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos, atribuir-se-ás a vossa oferta como se fosse cereal de eira e plenitude do lagar. Assim também apresentarás ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos para receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Ou seja, então, o povo ofertava, aí para os levitas, uma parte dessa oferta era dedicada aos sacerdotes. Então, tudo como estava ali na palavra de Deus. Então, a gente vê aqui que tudo estava sendo realizado. Amém, irmãos? Então, por hoje é isso.